Boa tarde, coqueiro dançante. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Gente, olha só a beleza que é essa dança do coqueiro. Meu Deus, hein? Sejam bem-vindos, bem-vindas à live Raio de Sol. Gente, eu tô aterrissando. Acho que aterrissando é uma boa palavra. Tô aterrissando de 2 semanas de um aprofundamento incrível com a Alexandra Caymmi, que é uma suíça que criou, né, essa maneira de constelar, né, de conduzir uma constelação familiar chamada TSFI, Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa. E é muito interessante porque assim, eu conheço a constelação familiar tradicional já há mais de 20 anos, eu já falei isso algumas vezes aqui para vocês e sou apaixonada, né? E quando eu conheci a TSFI, comecei a formação, é engraçado que eu comecei a me aprofundar mais e a estudar mais o Bert Hellinger como base fundamental dessa visão sistêmica aplicada na terapia constelação familiar, que já tinha mudado a minha vida tantas vezes, né? Já tinha me transformado e expandido a minha consciência sobre as dinâmicas ocultas. E nesse estudo de Bert Hellinger, eu pude ver como ele se sentia agraciado, como ele se sentia feliz, né? Como ele se sentia cumprindo a missão cada vez que uma pessoa realmente se apropriava desse conhecimento das constelações familiares e expandia, transformava, né? Agregava novas formas de trabalhar. Então o próprio Bert Hellinger sempre gostou, né? Sempre manifestou essa alegria de ver as pessoas expandirem a maneira de constelar. E ele fala isso textualmente no livro O Amor do Espírito, que eu já fiz aqui um grupo de estudo incrível e é possível que ano que vem a gente faça mais. E o Bert fala no texto, né, que ele vê a constelação familiar assim como uma galinha cheia de pintinhos e cada pintinho que cresce vai criando, né, uma nova forma, uma nova maneira de ser e de estar no mundo. E a TSFI é essa maneira de conduzir uma constelação que amplifica as ferramentas de ordenação do campo, né? É uma maneira de conduzir que permite a utilização de músicas, de instrumentos, do corpo também, né? Movimentos, porque também inclui a traumoterapia, a musicoterapia, muito interessante. E eu conheço hoje
consteladores, né, que aprenderam diretamente com o Bert Hellinger, né, na Hellinger School aqui no Brasil, que desde o início da sua carreira, né, de consteladores, sentiam a música no campo e usavam a música, né, mesmo nunca tendo visto o Bert Hellinger usar a música, algumas pessoas usam. E a Alexandra Caymmi sistematizou isso numa forma de conduzir constelação, numa maneira específica e assumida de utilizar as músicas. É raro um campo que não vem nenhuma música, né? É interessante isso. Mas geralmente vem. E por que que vem? Porque tem uma egrégora que trabalha através das músicas, né? A música tem uma vibração que fala direto com a nossa alma, e a constelação familiar é justamente uma liberação de vibração, de energia, né? de informação que está ali estagnada. É como se algo tivesse acontecido na nossa vida que bloqueou aquele fluxo energético e mudou a vibração, estagnou. E aquela estagnação, aquela paralisação, né, de um amor, né, de um prazer, começa a se manifestar na nossa vida, em vários setores, né, na relação íntima, na relação com o dinheiro, na relação com o trabalho, na relação de amizade. Então, gente, é incrível, assim. Eu fico encantada de olhar para essas dimensões sutis da nossa vida, porque cada vez mais eu vejo que existe Deus por trás de tudo, né? Existe Deus. E é importantíssimo, é fundamental a gente encontrar esse prazer em fazer tudo que a gente faz. Não é que a gente vai só fazer o que a gente gosta, não se trata de um gosto, mas de um sentido naquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente é obrigado, né, obrigada por força das circunstâncias a fazer algo que a gente nem gosta muito. Mas se aquilo tem um sentido, né, se a gente sabe que aquilo é um momento de transição, ou a gente está precisando ganhar aquele dinheiro, ou a gente está precisando ajudar aquela pessoa que no momento, né, tá carente dessa ajuda, se tem um sentido naquela ação que a gente tá fazendo, né, que a gente está tendo, mesmo sem gostar muito do que a gente está fazendo, esse sentido nutre a própria ação. E esse sentido traz um tipo de prazer que é da autorrealização através daquilo que a gente faz. Então, eu não sei nem como explicar para vocês tudo que eu vivi, que eu ainda estou vivendo nessas 2 semanas, né? Foi muito forte com a Alexandra Caymmi. Ela é uma mulher assim mergulhada toda a sua vida nesses processos ocultos, né? Que nos move na vida. Então, assim, mais uma pessoa que dedica uma vida ao estudo da natureza humana, né? Assim como Bert Hellinger. E eu me apaixonei pela Alexandra, né? Eu já tenho uma paixão pela Claudina Ramírez, que é minha professora direta, né? Foi através da Claudina que eu conheci a TSFI. Curiosamente, eu e a Claudina estudamos na mesma escola. Nós fomos colegas aqui em Salvador, no Teresa de Lisieux, mas a gente não era muito próxima. E a vida nos né, traz para esse reencontro que trouxe mais um caminho para a minha vida que eu jamais, gente, podia imaginar que eu fosse conduzir constelação, jamais, assim. Eu me apaixonei pela TSFI, comecei a frequentar, comecei a experienciar, né, através da escola de Claudina. Entrei na formação para autoconhecimento e no meio da formação eu já comecei esse treinamento de conduzir constelação, e é um lugar que faz muito sentido para mim, né? Esse lugar de abrir um campo e enxergar as dinâmicas ocultas e fazer a costura de toda a informação
que tá vindo através da pessoa que pede a constelação, assim, eu sinto que eu tô no meu lugar, sabe? Assim, eu tenho vários lugares, né? Acho que todo mundo tem, mas eu sinto que eu tô fazendo algo que eu vim aqui para fazer também, né? Mais uma coisa, mais um caminho. E é muito gratificante, assim, uma gratidão e uma autorrealização muito grande poder encontrar o nosso lugar, né? E de uma maneira prazerosa. Então, talvez a gente possa começar essa conversa sobre o prazer através de uma pergunta que a gente se faz, né? Como é que tá a nossa vida? Eu acho que esse é o ponto de partida para um mergulho nesse nosso universo interno e para compreender quais são as nossas dinâmicas ocultas, né? Quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas. É a gente olhar para a nossa vida e observar se a gente está feliz, né? Se as coisas estão indo bem ou se a gente está travado. E aí, me contem. Me contem como tá a vida de vocês. Porque tem gente que tá tudo bem, né? Ou pelo menos ainda tá vivendo esse lugar, essa ilusão, eu diria, de que tá tudo bem. E eu falo sem querer julgar ninguém, porque durante muito tempo eu tava bem iludida, assim, né? Sobre o que realmente importava na minha vida. E eu não sabia que eu tava infeliz. Essa é a verdade. Eu não enxergava que eu estava, né, desperdiçando energia em coisas sem sentido, né, que eu estava buscando o amor e a atenção fora, né, que eu estava mendigando tudo que eu queria e ninguém me dava nada, porque a verdade é que a grande maioria das pessoas buscam esse amor, então são muitas pessoas buscando esse amor e essa atenção e esse acolhimento uns dos outros e não encontra, porque o outro também está buscando. Então, assim, é dramática a situação. E aí foi, assim, através de uma série de acontecimentos na minha vida que eu acordei, assim, que caiu a ficha, que eu acho que é o primeiro ponto, assim, da transmutação, da transformação profunda, que é, meu Deus, estou fazendo tudo errado, né? Eu tô mal, eu tô me destruindo, tô botando minha energia em coisas que não é o que importa, né? Tô no mundo da ilusão, tô perdido, tô perdida, né? O que é que eu tô fazendo com a minha vida, né? Quando a gente descobre que a nossa relação, ou com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o trabalho, que a nossa relação com nós mesmos tá apodrecida, tá cheia de feridas, né? Tá sofrida. Então, uma das coisas que ficou muito claro dessas 2 semanas de aprofundamento é que, além de várias outras coisas que eu tenho trazido para vocês, né, sobre a nossa relação com a mãe, o nosso prazer também tem a ver com a nossa relação com a mãe. Alguém falou aqui, ó, someone like you, yes. Someone like you, yes, o nome dessa página. Estamos bem, mas torcendo para um dia terminar a pandemia. É verdade, né? Já cansou, mas talvez não termine assim, né? Talvez as coisas nunca mais voltem a ser, né? Em termos de saúde, talvez a gente não consiga mais se relacionar sem máscara, né? E sem cuidados. Sem cuidados. Eu acho que essa é uma palavra, né? Sem limpeza, sem cuidados. E aí eu quero dizer para vocês que, assim, o mundo da matéria fala sobre o mundo das energias, né? E tem tudo a ver com o que eu tô querendo trazer para vocês hoje. Quem quiser pode botar a pergunta aí, tá, gente? Porque existe, assim como no mundo da matéria se manifestou, né, a epidemia, né, uma viralização, né, algo que
que chegou e contaminou o planeta inteiro, ou pelo menos tem a possibilidade de contaminar as pessoas, isso se materializou. Eu quero dizer para vocês que no plano das energias, no plano das ideias, como diz Platão, a gente tem se contaminado muito uns aos outros. E isso tem a ver com o assunto da mãe, né? Porque o que a Alexandra Caymmi trouxe nesses 2 módulos, que eu repeti na verdade, eu já tinha feito de maneira virtual e resolvi fazer de novo porque dessa vez foi presencial. O primeiro foi da criança, né, que seria, antigamente era criança ferida e agora é a criança feliz, ou seja, a Alexandra Caymmi resolveu colocar o foco não mais na ferida, mas na solução, né, na cura do sintoma da ferida. Então o módulo agora é criança feliz e o segundo módulo, que foi na semana passada, foi de sexualidade. Então o que a gente pôde ver, principalmente no módulo da sexualidade, é que o nosso prazer também mora na nossa relação com a mãe. Também foi construído, foi cultivado na nossa chegada aqui no planeta, né? Na nossa relação com a mãe, nossa relação de pele, de nutrição. Então é curioso isso, porque eu já tenho estudado, né, já tenho aprendido que a nossa sexualidade tem muito a ver com a nossa oralidade. Não é à toa que a gente fala, né, de devoração, mesmo quando a gente está no âmbito da sexualidade, a gente sente, né, a coisa do apetite sexual, a devoração sexual, tem a ver com a oralidade, tem a ver com a nutrição. Então, se essa nutrição não foi feita de uma maneira amorosa, é bem possível que a nossa sexualidade também tenha um padrão não amoroso, né? Tenha um padrão todo permeado de dor, de sofrimento, de distorções, eu diria. Por isso eu fiz aquela pergunta para vocês, né? Como foi a sua relação com a mãe e como é a sua relação, né, o seu prazer sexual, se vocês se permitem ter prazer. E aí dá pra gente refletir bastante sobre isso, né? Eu fiquei uma semana vivenciando isso através de exercícios, né, práticos, né, de trocas, de experiências muito profundas, mas vocês podem em algum momento mergulhar nessa memória profunda de vocês, de como foi todo o momento que você estava na barriga da sua mãe. Olha como é forte isso. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma meditação hoje no final. Como foi o período da gestação e como foi o período da amamentação. E a gente pode perceber que a sexualidade tem a ver com um prazer genuíno, legítimo e verdadeiro, que tem a ver com descanso, com acolhimento, né? Eu fiquei pensando muito, refletindo sobre isso, depois de todas as experiências que a gente viveu. Essa semana eu tirei assim para descansar e me vieram, né, vários insights, né? Por que todos nós buscamos o acolhimento com o amor, né? Com o bem-amado, com a bem-amada? Por que a gente busca esse dormir de conchinha? Por que a gente busca um colo? Por que a gente busca mãos dadas? Por que a gente busca sentar juntos e se encostar um no outro? Por que a gente busca esse acolhimento, né, físico mesmo, né? Por que a gente quer isso? Às vezes mais do que a efetivação mesmo, né, da relação sexual. Por que a gente quer esse toque mais amoroso? Não é porque a gente quer que o outro seja mãe ou pai. Às vezes tá, gente? A gente vê nas constelações que muitas vezes, né, os casamentos têm a ver com querer um pai e uma mãe que não teve, ou porque não quis soltar, enfim. Mas aqui eu tô falando que o primeiro amor da nossa vida, né, na maioria dos casos, é a nossa mãe.
é esse colo, é esse acolhimento, é esse contato de pele, né? E é por isso que esse contato de pele é o gatilho para um desejo sexual, muitas vezes, né? Porque o prazer mora na nossa pele, né? O prazer mora nesse cheiro. Pensem quando vocês eram bebês no colo de sua mãe, né? Que era a maior representação de prazer e de sinestesia, né? De sensorialidade, de sensibilidade. Foi onde vocês aprenderam a sentir o mundo e a ter prazer com isso, né? É a nossa ideia de prazer. Foi nesse colo de mãe, nessa nutrição, nesse peito, nesse acolhimento que a gente teve da mãe. Então, de alguma maneira, a gente vai reproduzir isso no ato sexual. Olha que coisa incrível. E se a gente não busca isso no encontro sexual sagrado, é porque a gente já distorceu a nossa maneira de viver a sexualidade. Através de filmes pornográficos, através de coreografias que a gente vê e acha que é aquilo que a gente quer. Então, essa investigação é uma investigação sobre o que é que eu realmente gosto. Esse é o ponto. O que é que eu realmente gosto? O que é que realmente me dá prazer? Provavelmente não é fazer as coisas rápido, não é com a aceleração e com o ritmo que normalmente todo mundo faz, né? Provavelmente esse prazer, né, sexual que tem a ver com o corpo, né, que é um corpo sagrado e também é uma sexualidade sagrada, provavelmente toda essa vivência da sexualidade sagrada vai acontecer num outro ritmo. O ritmo do corpo, o ritmo da mãe que está nutrindo o filho, o ritmo da pele que quer sentir a outra pele, que quer respirar, que quer sentir o cheiro, que quer muitas vezes só descansar, né? Tem a ver também com descanso, porque o bebê só descansa no colo da mãe, né? Olha que lindo que é a gente poder voltar um pouco para esse momento do colo da mãe, da nutrição, onde a gente basicamente descansava, né? Dormia, se entregava. Então tem a ver com confiança, com entrega, com relaxamento. Eu aposto que todo mundo aí já escutou falar, né? Isso é dito assim de uma maneira metódica, como se fosse uma receita de bolo, né? Relaxe e goze, né? Relaxe e aproveite. Só que não é bem assim, né? A gente aprendeu tanta coisa errada, tanta coisa distorcida, tanta coisa grosseira sobre a sexualidade, que é impossível relaxar. É impossível relaxar. Primeiro que a gente não está sendo a gente ali naquele momento, né? A gente está buscando formas e padrões que não são nossos. Então é curioso isso, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem a ver com o assunto, tá, gente? Adoraria que vocês fizessem perguntas aí. Ah, tá. Aqui tem umas respostas sobre a pergunta que eu tinha feito no Stories, né? Que era, a pergunta foi se vocês se permitiam ter prazer na sexualidade, né? Aí algumas pessoas falaram que sim. E aqui tem gente falando que tá fechado para balanço, isso é ótimo. Tem gente falando que é complicado, que não se permite, até o prazer sexual é restrito. Aí alguém aqui também falou que tá bem longe de se permitir sentir prazer. Alguém falou aqui para emagrecer, eu não entendi isso. Você acha que é verdade que essa pandemia... Não, peraí. Você acha que é verdade essa pandemia se teve realmente? Parece que muita gente morreu, né? Acho que é verdade, sim. É verdade. Infelizmente é verdade. Mas nós criamos, né, essa realidade. Nós, seres humanos, criamos essa realidade. Então,
mais uma vez, tudo que está nesse plano mais sutil das energias, das ideias, se materializa. Então, se a gente na vida não tem tido oportunidades de sentir prazer, né? Que a melhor maneira de olhar para o nosso mundo interno é observar o que a gente está materializando. Esse foi um dos pontos muito fortes também nessa experiência de 2 semanas que eu tive, que é a materialização. Eu vou fazer uma live só sobre materialização mais perto do ano novo, para a gente avaliar esse ano que passou, né? Mas vou pegar um pouquinho esse conceito, essa ideia e essa lei para a gente olhar para como está o nosso mundo interno. Você tem materializado na sua vida oportunidades de sentir prazer? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô materializando essa beleza que é estar aqui na praia de Itapuã, né? Isso é uma materialização. Não importa como eu vim parar aqui. Claro que importa, né? Não prejudiquei ninguém para estar aqui, isso é bem importante. Mas eu quero dizer, existem 1000 possibilidades de você materializar uma situação de prazer, uma situação de descanso, uma situação de presente, onde você recebe da vida um presente e você abre o seu coração para receber esse presente. Então, voltando para a relação com a mãe, que parece que é assim a chave para o nosso prazer de viver, prazer sexual, até isso, gente. Meu Deus, assim, durante o módulo de sexualidade eu falei, meu Deus, até a sexualidade tá conectada com a mãe e tá. Porque assim, ó, nosso cérebro, né, falando do aspecto material disso tudo, né, da dimensão material, o nosso cérebro tem regiões que são acionadas quando a gente sente prazer e quando a gente sente dor. E a gente, enquanto bebê, a gente sentiu muito prazer nesse contato com a pele. Prazer físico mesmo, até porque a gente só tinha a sensorialidade física. A gente não tinha essa complexidade mental que a gente tem hoje. A gente tinha um corpo, o corpo era a nossa mente. O corpo era a nossa maneira de ler o mundo e sentir o mundo. E a gente ficou na vida, a gente não foi embora. A gente ficou na vida através de algo que pra gente foi traduzido como o prazer de viver. Por isso a gente ficou, né? Depois começou a acontecer todos os vendavais que a gente tem enfrentado, mas a gente ficou na vida porque de alguma maneira a gente se sentiu acolhida pela vida. Então a gente precisa investigar esse momento que a gente viveu com a nossa mãe. Aí o que temos, né? Quero falar para vocês dessa sensibilidade que a gente começa a ter quando vai se aprofundando nesse plano sutil, nessa dimensão que está fora da materialidade, mas é ela que rege a materialidade, é ela que gera tudo que se materializa na nossa vida. É fundamental que a gente possa perceber esse plano sutil. E aí nesse plano sutil, que nos atravessa o tempo inteiro, quando a gente começa a se sensibilizar para perceber esse mundo das energias, né? Porque a gente está cansado de levar porrada sem saber de onde vem. É isso que faz a gente querer ter um pouquinho de autoconhecimento e mergulhar nesse outro universo não manifesto, né? Que se materializa na nossa vida. Quando a gente começa a se sensibilizar para essa outra dimensão sutil, a gente começa a receber também muita coisa que a gente não quer, ou seja, tudo é dual nesse plano aqui, desse mundo, né, da matéria. Então, à medida que a gente vai sofrendo na vida, a gente vai se fechando, e esse fechamento é uma proteção, né, das dores, é uma proteção do campo alheio, é uma proteção do pensamento alheio, da vibração alheia. É importante reconhecer que isso é uma autoproteção. Só que quando a gente se blinda contra, né, se blinda para não ter essa invasão do mundo externo,
que a gente já se sentiu invadido, invadida muitas vezes, a gente também para de perceber e de sentir tudo que é positivo. A gente para de sentir o afeto do outro, né? A gente para de trocar de maneira amorosa, para de sentir inclusive a dor do outro também, a dor do mundo, a dor do reino vegetal, do reino animal. A gente vai criando uma couraça no nosso coração, a gente para de sentir tudo. E é uma escolha, mas é uma escolha inconsciente. E à medida que a gente vai percebendo que a gente se privou também de sentir o amor, nessa autoproteção, a gente percebe que está perdendo o grande propósito dessa vida, que é aprender a expandir o amor, que é aprender a amar mais e mais e mais, esse amor maior, esse amor de Deus, aprender a andar no fluxo desse amor de Deus, que é o fluxo da vida. Para mim hoje é a mesma coisa, o fluxo da vida é o fluxo do amor. E à medida que você vai se abrindo, porque percebe que esse amor tem todo sentido para a nossa existência, a gente também vai ficando suscetível a captar e a se deixar invadir por coisas que não são construtivas, né? São bem destrutivas, energias destrutivas, energias de guerra, de dúvida, de ódio, de inveja, de tudo isso, gente. Então, a gente experienciou bastante sobre essa abertura que a gente vai criando no nosso campo eletromagnético, e tudo isso que eu estou falando, né, é científico, já é comprovado cientificamente. A ciência gosta de falar que tem uma dimensão não local, né? Quando a ciência não consegue mais explicar racionalmente, ela fala que existe uma dimensão não local. Essa dimensão não local é uma outra dimensão, né? É esse plano sutil que gesta tudo que se materializa depois. Então é fundamental para a gente estar atento ao que a gente está plantando nesse solo do nosso mundo interno, porque vai florescer na nossa pessoa, nas nossas ações, e vai se materializar na nossa vida e nos nossos pensamentos. Então a gente capta muito o pensamento do coletivo, e a gente captou muito o pensamento e os sentimentos da nossa mãe quando a gente estava na barriga dela. Então, assim, é bem importante a gente começar a entender o que é nosso e o que é do outro. No fundo, tudo é nosso também, que a gente está mergulhada nesse campo unificado de consciência da família humana. Então, a gente tem acesso a todas essas emoções e a todos esses padrões de comportamento. Mas quando a gente começa a ter assim, um olhar mais profundo para quem nós somos, quando a gente começa também a ter momentos de silêncio, quando a gente começa a ter retiros, ir para a natureza, nem que seja por meia hora, uma hora, quando a gente começa a buscar essa quietude interna, a gente vai começando a enxergar o que é nosso e o que não é nosso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias começou a cair a ficha para uma sensação que eu andei tendo, e eu percebi que isso não era meu. Eu vou dar como exemplo isso para vocês, tá? Que é uma sensação de que eu ia ser atacada, fisicamente eu digo, sabe? Eu sei que esse sentimento de medo de ser atacado tá vibrando no coletivo, tá vibrando nesse campo unificado de consciência. Porque de fato o mundo hoje que a gente construiu, né, esse mundo distorcido, tem muito ataque, né? E todos nós temos memórias de ataque no nosso DNA, na nossa memória celular e nesse campo unificado de consciência. Então a sensação de ser atacado tá no campo, isso é fato. Agora eu posso me conectar com essa sensação e até alimentar ela e andar com essa sensação, ou eu posso despachar ela, ou seja, eu não me conectei com isso por acaso. É claro que isso ressoou em mim, de alguma maneira eu preciso olhar para isso, de alguma maneira isso pode estar também ligado à minha própria ancestralidade, ao meu sistema familiar. Então eu olho para isso, trabalho isso, e olha que eu tô andando com essa sensação já há um tempo,
e depois eu solto. Isso não é meu. E aí tem esse momento que é de uma autoridade espiritual, que é a gente de fato enxergar o que não é nosso, ou então existe algo que até era nosso e já foi devidamente trabalhado, e aquilo continua se alimentando do nosso sofrimento. E tem uma hora que a gente tem que dizer, chega, basta, eu não sou mais isso. Esse é um aspecto meu que eu já olhei, já trabalhei e não quero mais. Muito obrigada. Você de alguma maneira teve uma função na minha vida, no meu mundo interno, mas agora eu não preciso mais. Eu agora dou um passo além. Não vou alimentar esses vampiros energéticos, né? Que são padrões internos que a gente acaba alimentando, se conectando e levando isso para a nossa vida. Eu vi que tem aqui, quando vocês colocam alguma fala aqui no chat, eu não consigo ler, mas tem aqui uma fala bem grandona, eu consegui enxergar essa. Ó. Sinto que minha mãe me ama, mas com condições, numa medida que ela me trouxe a partir de suas crenças, que não são mais as minhas. Porém, ainda sinto muito a cobrança dela dentro de mim. Bem interessante. Cássio Artista que fez essa pergunta. Vou pedir para quem quiser fazer, botar ali na caixinha, que eu vou abrir daqui a pouco, tá? Mas, Cássio, isso é bem importante, porque e se conecta com o que eu acabei de falar. Esses pensamentos, esses medos, ódio, né, esses padrões de comportamento que são do coletivo, a gente realmente pode olhar para eles e liberar. A gente pode dizer, olha, não preciso mais de você, né? E ter essa autoridade espiritual de fechar o campo e falar, você não precisa mais ficar aqui, né? Tchau, isso é real. Mas com relação à mãe, a gente tem que se harmonizar com os aspectos da mãe que a gente não quer para a nossa vida. A gente tem que compreender, acolher, agradecer e liberar, mas a gente não vai conseguir tirar a nossa mãe de dentro da gente. A nossa mãe está no nosso corpo. Nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe e mais toda a nossa experiência de vida e a nossa ancestralidade. Mas a mãe está no nosso corpo. Então, assim, é muito delicado porque a gente tem que encontrar esse caminho sutil dentro de uma base amorosa, que é reconhecer que a nossa mãe ainda está na gente, mas não condenar, agradecer, porque junto com tudo que a gente não gosta, a gente também recebeu a vida. E a gente não alimenta mais esses aspectos que a gente não quer, que nos atrapalham, né? Eu tenho convivido mais com os meus pais, porque né, eles estão numa idade mais avançada e é muito bom poder curar, né, tudo que eu tenho curado também na presença com eles. E é impressionante assim como eu observo os padrões de comportamento dentro até da relação de casal, como isso se manifestou na minha vida. E eu já tinha saído de casa, eu saí de casa com 20 anos, eu tô com 55. Então assim, meus 2 casamentos já tinha muito tempo que eu tava longe dos meus pais. E eu tava replicando os padrões da relação dos dois. Mesmo sem estar acompanhando a relação dos dois, mesmo sem estar com esse olhar mais atento para o que eles manifestavam como casal, eu tava repetindo isso num outro lugar. Porque eu tô emaranhada com a minha mãe. Isso é comprovado pela física quântica, pela ciência de ponta. Existe emaranhamento no nível atômico. Que assim, quando um spin, né, quando uma partícula de um átomo, que foi já o mesmo átomo que esteve emaranhado, como nós estivemos na barriga da mãe, quando uma partícula desse átomo reage a qualquer coisa lá do outro lado da Terra, o similar, né, o átomo que tá emaranhado para sempre com esse átomo, para sempre eu digo no plano da matéria, quando um átomo sente algo, né, reage, esse outro átomo do outro lado do planeta tem a reação instantânea por causa do emaranhamento quântico. Mas claro, a gente não sente tudo que a nossa mãe sente, porque a gente também está conectado com outros campos. E muitas vezes a gente está anestesiado.
E é interessante, até eu falei essa palavra anestesiado, é importante que a gente sutilize mais uma vez o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo também está anestesiado, não só o nosso coração, não só todo o nosso ser está anestesiado, cheio de couraças de proteção, mas o nosso corpo também sofreu dores, invasões e se anestesiou. Por isso a gente tem um padrão de viver a sexualidade tão distorcido também, né? Tem a ver com essa autoproteção de não se entregar de peito aberto num encontro amoroso, né? Assim como a gente não se entrega numa relação. E tem a ver com essas dores da época que a gente era bebê. Gente, tá tudo conectado, é impressionante. Ó, deixa eu ver aqui. Eu não consigo ler. Ui, eu não consigo ler quando fica aqui no chat. Tem coisa que ficou muito lá pra trás. Escrevam ali na caixinha, tá, amores? Eu tô querendo fazer uma meditação com vocês. Então, vou concluir isso que eu comecei a falar, responder. E no caso de uma mãe que só teve e não criou, que não tem nenhuma vivência, tá emaranhado. Isso é numa dimensão quântica. A constelação familiar trabalha exatamente isso, né? Que é a nossa conexão profunda com a nossa mãe e nosso pai biológicos. Essa conexão é para sempre. Não tem como dissolver isso, não tem como romper essa ligação. É uma ligação linda, né? É uma ligação de amor. A vida, gente, para mim hoje é representada pelo amor. Então, assim, tudo que a gente faz com amor, a gente faz com vida, com força vital, com energia vital. Então, assim, é como se a gente pudesse colocar amor e vida em tudo que a gente faz. É como se a gente pudesse ter uma relação amorosa, sensual com todas as coisas, se a gente coloca prazer no que a gente faz. Vocês entendem? Se a gente começasse a perceber isso e a tomar um banho com prazer sensual, e a comer com prazer sensual, se relacionar com as pessoas com prazer sensual, buscar um outro ritmo de conversa. Por exemplo, eu sou acelerada e hoje eu vejo que isso está no campo da minha família, né? Do meu sistema, uma aceleração que não é natural. E eu quero buscar um outro ritmo, que é um ritmo mais orgânico, harmônico e cheio de prazer. Eu estou conseguindo passar para vocês o que é tudo isso, porque como eu experienciei na prática, fica difícil colocar isso em palavras. Então, com relação à mãe, a gente não pode arrancar isso de dentro da gente. A nossa mãe vai viver para sempre dentro da gente. Mas a gente pode se conectar com uma mãe interna, com a mãe primordial, com o arquétipo da mãe que também nos habita. Ou seja, é através de uma base de amor, a gente liberar a nossa mãe dessa perfeição que a gente cobra dela e acolher e alimentar uma mãe que vive dentro da gente, que é o arquétipo da mãe. A gente pode, inclusive, começar a olhar para a mãe natureza, né? A gente pode começar a olhar para a vida com essa similaridade que tudo isso tem com a nossa mãe, né? A vida nos gestou, a natureza nos gestou e a vida vai nos acompanhar até o final. E a vida nos traz tudo que a gente precisa, e a vida nos acolhe, e a vida nos dá força, a vida nos dá a nutrição que a gente precisa. Então essa relação de confiança e entrega, a gente pode transferir para a vida. Ela é a nossa grande mãe, ela é a nossa verdadeira mãe, né? A gente teve uma mãe biológica, ou seja, a vida usou um corpo de mãe biológico para transmitir a vida através dessa mãe biológica para a gente. Essa é uma ação do amor, que é a própria vida. O amor usou a nossa mãe para transmitir ele próprio, a vida, pra gente, para que a gente possa fluir transmitindo esse amor e essa vida em tudo que a gente faz. Essa energia vital
Então vocês percebem que a sexualidade tem a ver com energia vital, tem a ver com amor, tem a ver com entrega, tem a ver com abertura de coração, de corpo, de alma. É tudo uma coisa só. Vocês conseguem perceber isso? Eu fico tentando encontrar palavras assim. Tem a ver com nutrição, tem a ver com troca, com confiança. Então, assim, se doar para a vida é criar espaço para receber também da vida. E a gente na nossa sociedade aprendeu a só dar alguma coisa para receber outra, né? Assim, só dou se for receber, né? Até quando tá numa relação, né, a dois, aí tudo que eu dou eu preciso receber de volta. Ó, eu fiz isso para você, você tem que fazer para mim. Gente, isso é matar o amor verdadeiro. Isso é matar a vida que começa a fluir dentro de uma relação. Que é esse toma lá, dá cá, né? Que é essa contagem do que é que eu dei, do que é que o outro deu. Então, assim, esse doar-se sem esperar nada de volta, né, é a chave para receber tudo. E se a gente não receber de uma pessoa, a gente vai receber da vida. É metafísico o negócio, eu não sei explicar muito bem. Então a gente pode alimentar essa mãe, esse arquétipo de mãe dentro da gente. É isso que a constelação familiar faz. Pega essa mãe biológica, imperfeita, humana que nós temos, cria uma atitude de gratidão e reverência, porque essa mãe biológica foi canal da vida e nos gestou dentro do corpo dela e na grande maioria das vezes nos nutriu e não deixou que a gente morresse. Então a gente reverencia essa mãe biológica imperfeita e humana e acolhe uma imagem maior e profunda e potente que é dessa mãe interna. Todos nós carregamos essa mãe interna. E essa mãe interna pode nos mostrar o caminho da entrega, o caminho do prazer físico. Então eu quero sugerir para as pessoas que colocaram ali na resposta que não conseguem ter prazer físico, que essas pessoas sintam essa mãe dentro delas, conduzindo e mostrando, revelando onde está esse prazer físico. Porque a gente também, através de algumas religiões, né, a gente dissociou a figura da mãe, do amor maior, do prazer. E vocês podem começar a perceber que isso está completamente equivocado. Porque o prazer maior, o primeiro prazer, o prazer primordial que a gente teve na vida, foi o prazer do útero, do colo e da amamentação. Que é por onde a gente recebeu a vida, que é o que existe de mais sagrado nesse plano, a vida. A gente recebeu através de uma experiência sexual, através de um corpo, através de um seio, através do leite. Então assim, é tudo muito sensorial e profundo e simples, tá no corpo. O prazer da vida tá no corpo. Nesse plano, tá? Depois não sei, depois que a gente fizer a passagem, for para outro plano, não sei nem onde é que vai estar o prazer. Mas aqui na vida, tá no corpo, tá na materialização, tá no prazer que eu tenho quando eu atuo, quando eu escrevo, quando eu converso aqui com vocês, sabe? Eu quero, muitas vezes eu tenho feito até, eu tenho conduzido essas trocas sobre autoconhecimento, experiências, espiritualidade, eu tenho conduzido de uma maneira um pouco tensa, porque essa é uma área nova na minha vida. Compartilhar isso que eu vivo é muito novo na minha vida. E tem um prazer profundo em alguns momentos, mas às vezes eu estava encarando esse trabalho, como algumas pessoas falam, né? Pode ser trabalho, porque o trabalho dignifica mesmo, né? Eu estava encarando em alguns momentos esse trabalho de uma maneira tensa, que tem a ver com não saber se eu sei ou se eu consigo fazer isso. Mas eu posso deitar no colo da mãe vida, confiar nela
e abrir meu coração e trocar com vocês, que é o que sempre acontece no meio de uma live. É quando eu abro o coração e revelo todo o meu amor que eu tenho para comigo mesma, para a vida, para essa troca que a gente faz aqui semanalmente. É quando eu deixo que isso brote do coração, sem nenhuma máscara, sem nenhuma imagem artificial, né? Esse é o que eu sou. E eu amo o que eu sou. A gente também vai criando uma relação de amor com a gente mesmo. É muito lindo, é muito lindo. Então, assim, eu tô abandonando durante essa semana, eu encontrei esse lugar que é, a partir de agora, eu tô agradecendo e liberando essa tensão que às vezes guia alguma troca que eu tenha com vocês, né? Que é era um medo de não ser capaz de alguma coisa. E não existe isso. Assim, não é confiar na minha capacidade, porque eu sou incrível, eu sou superior, não é isso. É completamente diferente. É confiar na vida que flui através de mim. É confiar nesse amor que flui através de mim. É algo muito maior que eu. E nessa humildade, nesse lugar de ser apenas canal, eu fico confortável. É o colo da mãe, onde eu sou pequena e a minha mãe é grande. Essa é uma das falas de ordenação, de pacificação com a mãe, quando a pessoa está pronta para reconhecer isso. Aqui eu sou a filha, aqui eu sou pequena, aqui eu sou a filha e você é a mãe. Isso traz um conforto e um relaxamento tão maravilhoso para a vida. É maravilhoso ocupar esse lugar. E aí a gente diz, eu sou pequena perante você, a mãe, e sou grande perante a vida. Aí a gente pode ir para a vida com essa força que a gente recebeu da nossa ancestralidade. Então, assim, a mãe é chave para muita coisa, mas eu quero convidar vocês a saberem que também tem uma outra mãe, que é essa mãe arquetípica que a gente pode construir e alimentar dentro da gente. Então a gente pode, eu vou começar agora um outro ciclo, um outro momento nesse caminho que eu faço, e por isso eu compartilho, porque eu estou caminhando com as minhas pernas, que é esse momento de ficar com tudo que eu acho grandioso e que me torna uma pessoa mais amorosa, mais confiante, mais luminosa. E tudo que não é isso, eu vou amorosamente dispensar, sabe? É como se eu estivesse lapidando o meu próprio cristal, o cristal do meu coração, o cristal que eu sou. É como se eu realmente quisesse forjar, lapidar um ser humano, que é o ser humano que eu quero ser. Vou continuar tendo defeitos, como todo mundo, mas eu não quero mais colocar o foco em coisas que são enfraquecedoras, que são distorcidas, que são doentias, né? Que são de criar guerra, separação e divisão. Eu não quero mais botar o foco nisso. Isso foi uma outra coisa que chegou muito forte nessa experiência de 2 semanas com a Alexandra Caymmi. Vou falar isso para vocês rapidamente, mas isso merece uma live inteira só sobre isso, tá? Que é assim, ó, você coloca, quando você olha para uma direção, tá? Por exemplo, você olha na matéria, né? A matéria é a nossa grande reveladora do que está acontecendo no plano sutil. Você olha ali para uma árvore que está ali na sua frente. Quando você olha para essa árvore e se move, você está indo na direção dela. Para qualquer lugar que você olha, quando você se move, é naquela direção que você está indo. Ou seja, no plano sutil, no plano das energias, no plano das ideias, quando você identifica um medo, você trabalha isso e você para de olhar para o medo. Tem uma hora que você tem que parar de olhar para esse medo. Você tem que parar de olhar para essa inveja. Tem que falar assim, você não me pertence mais. Obrigada a Deus. Eu agora sigo sem você. E não olha mais. Porque o nosso olhar fortalece, dá vida para as coisas. É o nosso olhar que cria as coisas. Então, assim, você precisa olhar, não é negar, tá? Isso é fundamental. Você olha, reconhece, trabalha aquilo ali e tem um momento de você liberar, não olhar mais.
Então ficar escarafunchando um problema, uma dor, um medo, assim, durante, né, anos a fio, não é legal, gente. E olha que eu vou te dizer, eu comecei a me despedir de várias coisas, né, vários padrões de medo e de autossabotagem, que por olhar demais, por estudar demais, eu própria estava alimentando. Será que eu acendo a luz? Vou deixar que tá bonito ainda. Dá pra vocês verem ali, ó. Ei, pôr do sol em Itapuã, uma coisa linda. Tem uma pergunta aqui, tá? Vou abrir. Deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Ingra, sabe que eu já li isso? Ingra, tenho visto amigos sofrendo com mães narcisistas. É possível ajudar a curar essas mulheres que quase não têm... Peraí que eu vou ter que olhar de novo aqui, porque cortou a pergunta. Que quase não tem memória positiva da mãe. Essas pessoas que quase não têm memória positiva da mãe. É isso que eu falei. É importante que a gente reconheça o bem maior, que é a vida, porque assim, é nesse reconhecimento e nessa gratidão que a gente pode tomar posse da vida, né? Senão a gente perde a força da vida, como eu já botei aqui, tem live que eu falei sobre isso, né? Essa relação com a mãe. Se a gente não reverencia esse bem maior que a gente recebeu, a gente corta o fluxo da força da vida. Então a gente reconhece esse bem maior e a gente aceita que a nossa mãe é imperfeita e é humana. E a gente fortalece essa mãe arquetípica dentro da gente. A gente se acolhe. Então o que a TSFI traz muito, que é muito lindo assim, e o Bert também traz isso no momento que a gente para de olhar para os defeitos da mãe, reconhece que eles também estão na gente e vai fazer a nossa parte. Na TSFI tem um movimento muito lindo que é assim, eu me dou o colo que a minha mãe não deu, eu me dou o amor que a minha mãe não deu, ela deu tudo que ela podia. Gente, a gente não pode dar o que a gente não tem. Provavelmente essa mãe também não recebeu todo o colo e todo o amor, provavelmente esse pai também, né? Muitas vezes dentro da família tem casos, né, de invasão, né, em vários sentidos. Então assim, esses nossos pais muitas vezes não receberam. Por isso que é tão fundamental a gente fazer esse trabalho de ser feliz, porque pessoas em sofrimento vão gerar filhos em sofrimento. Os filhos começam a receber esse sofrimento já na barriga da mãe. E depois dá um trabalho soltar tudo isso. Eu tô soltando agora, macaca velha, ainda bem, né? Ainda bem, porque a gente libera a nossa mãe. E a gente se libera para fazer diferente. E a gente se conecta com essa mãe primordial. Esse arquétipo da mãe perfeita tá dentro da gente. Claro que ele existe no plano das ideias, nesse plano sutil. E a gente pode se acolher, se dar todo o colo, todo o prazer, todo o amor, toda a nutrição nas pequenas coisas do dia a dia, né? No momento que a gente vai se alimentar, que a gente vai descansar. Aí eu tenho uma sugestão para dar para vocês, que também foi uma coisa linda que a Alexandra Caim me trouxe, mas isso ela já fala há algum tempo, que é assim... O que é, pra gente entender o que é nosso e o que é do outro, né? Porque a gente muitas vezes passa uma vida inteira fazendo coisas, né, pra ter prazer, que não tem a ver com o que a gente realmente gosta e tem prazer. Tem a ver com o prazer da nossa mãe, tem a ver com o prazer de outras pessoas, né? Ou do meio que a gente vive. Não tem a ver com o nosso prazer verdadeiro. Então, como é que você descobre se tudo que você faz é seu? Ou se é de outras pessoas que você foi contaminada, impregnada com esses gostos, né? Com essas vontades, né, alheias. Você pode experimentar fazer coisas completamente diferentes do que você fazia. Eu já passei por isso e, gente, no início foi tão difícil. Inclusive com a minha mãe, sabe? Assim, eu dizia sim para tudo que ela me pedia. E eu avisei ela, eu falei, mãe, segura a onda aí, porque a Alexandra Caymmi... Avisei logo quem mandou, né? Alexandra Caymmi falou isso, né? Expliquei lá, não vou entrar em detalhes porque é tudo muito pessoal, mas assim, se prepare que eu vou começar a dizer não pra tudo que você me pedir.
Olha, gente, foi doído o processo. A bichinha segurou a onda. Comecei a dizer não. Tudo que ela me pedia que eu dizia sim, eu comecei a dizer não. E me doeu dizer não, mas eu precisava fazer diferente para poder fazer uma escolha genuína do sim e do não. Porque se você só diz sim, seja para a mãe, para o pai, para o marido, para o filho, se você só diz sim, você tá preso no sim. Se você só diz não, você tá preso no não. Então somos nós que criamos essas prisões de maneira inconsciente. Então assim, na vida você pode praticar isso com qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu preciso trabalhar. Um exemplo, né, para vocês poderem identificar aí na vida de vocês. Eu tenho uma prisão com horário, com cumprimento de horário. Gente, me cria uma angústia só de imaginar que eu não vou estar pronta na hora certa. Isso tem um lado bom, claro, né? Então, por exemplo, no meu trabalho de atriz é maravilhoso, assim, eu sou uma atriz pontualíssima. Nunca a produção tem trabalho com a minha pontualidade, né? Pegar avião também é bom a gente ser pontual, mas assim, eu tenho que, qual é o exercício? A gente passa um tempo fazendo diferente do que a gente sempre fez, mesmo que isso crie algumas consequências difíceis de lidar, e depois a gente faz a escolha. Aí depois que a gente rompe essas algemas de só conseguir fazer daquele jeito, a gente fala, bom, agora eu posso escolher. Agora eu posso escolher ser pontual. Porque eu fiquei aí uma semana, um mês, descumprindo todos os horários. Sabe, eu experimentei isso. Né? Eu me dei essa liberdade. E agora eu posso escolher genuinamente o que eu quero. Eu quero ser pontual ou eu quero, né, de vez em quando chegar atrasada e não sofrer com isso. Isso é liberdade, né? A gente escolher a cada instante. Eu não nasci de um jeito e vou morrer desse jeito. A gente vem para o mundo para se aprimorar como seres humanos, né? Nós não somos bichos. Os bichos são maravilhosos e eles estão fazendo o que os bichos fazem. As plantas estão fazendo o que as plantas fazem. E a gente, seres humanos, a gente está muito parecido com os bichos. Pior muitas vezes, porque não tem compaixão, não tem amor, não tem nada. Então, caramba, a gente chegou para se transformar a cada instante, a cada dia. Então, vamos sair dessa preguiça espiritual, né? Essa zona de conforto extremamente desconfortável, porque a gente criou um inferno pra gente mesmo, né? Ó, tem gente falando no chat, eu não consigo ler tudo, mas vamos lá. Ó, já tem 1 hora que a gente tá aqui conversando. Deixa eu ver o que é que o Jailson fala. Ah, vocês não falaram, vocês estão enviando solicitação para participar da constelação, é ótimo, da live. A Mônica agradeceu a explicação, também agradeço a pergunta. Amores, é isso. Querem fazer uma meditação e a gente encerra? Acho que deu por hoje. Vamos dar cada passo dentro de um prazer, dentro de um conforto, de um coração relaxado, que está fazendo algo que gosta e que quer fazer, né? Quando a gente atrai pessoas que nos invadem, que nos maltratam na vida, é porque a gente se maltratou, a gente já estava se maltratando, se invadindo, fazendo coisas que a gente não queria, né? Indo nesse ritmo falso, que não é o nosso ritmo orgânico, prazeroso, gostoso de ser. Então, gente, olha, isso é um baita exercício para o nosso dia a dia. Olha só como tá lá fora. Que delícia. Ei! Então vamos lá fechar os olhos. Acho que eu vou ali para a rede para a gente fazer essa meditação, será? Vou acender aqui a luz, ó. Olha um pouquinho ali. Vamos fazer essa meditação. Voltando. Já deu essa luz? Ah, já deu, né? A pessoa. Vamos lá para a nossa meditação de reencontro com o nosso prazer. Ai, que delícia. Vou até abaixar um pouco essa luz aqui do hang light.
botar uma luz âmbar. Não, ficou estranho. Vou abaixar ela, tá? Então vamos respirar um pouco. Quem sentir pode soltar um pouco o corpo. Faz algumas respirações profundas. Cada vez que a gente soltar o ar, a gente encontra esse lugar de relaxamento, de acolhimento interno. É a gente que se acolhe, é a gente que se dá amor, se dá prazer. Cada vez que a gente soltar o ar, a gente solta também as expectativas, a necessidade de controle. Agora a gente está no colo da mãe. Então a gente não precisa controlar nada. A gente não sabe nada. A gente está sendo acolhida, acolhido por um colo maior do que a gente. É o colo de alguém capaz de nos trazer para a vida, de nos nutrir, nos proteger. E através dessa mãe biológica que nos transmitiu a vida e nos recebeu dentro do corpo dela, existe uma mãe maior, a mãe primordial, a mãe natureza, a própria vida que gesta todos os seres. Então, já que a gente está nessa roda xamânica, vamos conectar nossos corações nessa corrente energética. Cada vez que a gente soltar o ar, respirando profundamente, a gente vai soltando o medo e relaxando no colo da nossa mãe. Eu agora sou bem pequenininha e estou no colo da minha mãe. Quem quiser deitar em conchinha, pode deitar, se acolher no colo da mãe. Quem sentir de chorar, pode liberar esse choro. Agora eu sou bem pequena e a minha mãe cuida de mim. É muito bom estar no colo da mãe. Agora, cada vez que a gente inspirar, a gente vai sentir um cheiro. Talvez seja um cheiro de leite. Talvez seja um cheiro de pele. Quem sentir pode mexer a língua dentro da boca. Ou então pode se tocar. Pode ficar só parado assim no toque, ó. Só toca e sente o encontro da pele. Nós estamos no colo da nossa mãe. Eu sinto um calor humano.
Eu sinto amor. Eu sinto confiança. Eu sinto prazer. Eu sinto meu corpo todo vibrar com uma força que provavelmente é essa força da vida, que a minha mãe me transmitiu e agora eu posso colocar em tudo que eu faço. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos, sou plantadeira de Então, quem sentir pode se acolher, se abraçar, relaxar. Sente que você está relaxando o corpo, a alma, está se entregando para uma força que há muito tempo você não conectava na sua vida. Relaxe sua mão assim em concha. Vamos receber um pouco essa força maior, que pede para que a gente abra o nosso coração, nosso corpo, para ela entrar na nossa vida e transformar. Eu aceito, eu recebo essa força da vida e do amor que flui através de tudo e que agora pode fluir através de mim também. Amores, quero sugerir a vocês que nesse colo de mãe, quem quiser, fique um pouco quieto, quieta, ou então vá fazer o que tem que fazer nesse ritmo do acolhimento da mãe, esse ritmo mais orgânico, mais amoroso, esse autocuidado, autoamor com você mesmo, você mesmo. A Mari perguntou aqui, falou se ela vai dizer não para os idosos que moram com ela. Não é isso não, Mari. A base desse exercício é o amor. A base de todos os exercícios que nos tornam pessoas melhores é sempre o amor. Então, é você fazer algo diferente, de uma maneira diferente. Porque quando você consegue, durante um tempo, fazer de maneira diferente, aí você pode escolher verdadeiramente o que você quer. Quando você se obriga a fazer sempre de uma única maneira, você se aprisiona àquele padrão. Então, tudo que flui com amor é libertador. Só aprisiona quando não tem amor. É isso.
Quando a gente faz algo só para agradar o outro, cria uma prisão, porque não tem amor. É uma autoimposição, né? Então a gente pode experimentar quebrar essas jaulas imaginárias e nos tornar pessoas mais livres, verdadeiramente livres, né? Para transformar um pouco esse mundo tão sofrido que a gente criou, né? Ai, é isso, amores. Recebam meu amor, minha coragem, minha confiança. Eu ainda vou fazer um altar para a deusa da confiança. Tenho reverenciado muito a deusa da confiança. Eu confio demais na vida. Demais não, confio na medida certa. Confio total. Amo vocês também. Se cuidem, amores. Até a semana que vem.